Vou falar sobre criança interior e o medo. Te convido para que você fique aqui comigo para a gente fazer estas reflexões, né? Como lidar aqui com a nossa criança interior diante daquilo que ela nos traz ali de tantas percepções de medo e como fazer com isso, né? Como lidar quando a nossa criança interior nos traz essa realidade interna de tanto medo. Bom, vou fazer algumas reflexões e eu te convido para que você fique aqui comigo, tá? Bom, criança interior. A primeira pergunta que eu sempre faço é essa: você sabia que você tem uma criança interior aí dentro de você? Pois é. Algumas pessoas, por vezes, não sabem disso, mas elas têm uma percepção de que tem falas dentro aqui da cabeça e, por vezes, falas completamente opostas. Uma fala que fala para vir para cá, outra fala que fala para vir para cá. Aquela famosa cena de desenho animado, né? Aqui desse lado um anjinho falando uma coisa e talvez aqui do outro lado um capetinha falando outra coisa. E, meu Deus do céu, eu estou ficando louca porque tem um monte de vozes aqui na minha mente. Será que a gente está ficando louco mesmo quando a gente passa por essa percepção interna? Não. É porque nós temos aqui dentro da gente, na nossa subjetividade, uma criança interior e um adulto. E aí, por vezes, o adulto fala uma coisa, mas aí vem a criança interior e fala outra. A nossa criança interior, por vezes, ela nos traz a voz de várias pessoas aqui da nossa história de vida, né? Por vezes a nossa criança interior traz a voz, talvez, da nossa mãe, em outros momentos, talvez, do nosso pai, em outros momentos, de uma avó, de um avô, de um outro ancestral. E aí a gente tem aquela situação aqui que, poxa vida, quantas vozes aqui na minha mente, acho que eu estou ficando louca. Não, ninguém está ficando louco, tá? De forma alguma. Simplesmente é o modo como a nossa mente funciona. E uma das maneiras de sair dessa percepção de estou ficando louco, principalmente quando a gente começa a perder o controle das situações da nossa vida, é a gente ter esse entendimento racional, sim, de que temos uma criança interior aqui dentro de nós que funciona igualzinho uma criança pequena e temos um adulto, um bom adulto, um adulto que é o nosso caminho de solução para todo e qualquer problema e situação complexa e dor e adoecimento que a gente tenha na nossa vida. Mas tem algo aí que passa por identificar, que agora é a minha criança falando e se manifestando, não, que agora é o meu adulto, muito importante isso, mas também muito importante uma consciência aqui no nosso adulto de duas funções, dois papéis que o nosso adulto precisa sempre desempenhar. É que precisa cuidar dessa criança interior que a gente traz aqui dentro na nossa subjetividade e que atua em nós de uma maneira tão forte e marcante. Para o bem, para a gente ficar bem e a vida fazer sentido, ou para a dor. E aí tudo fica muito mais difícil. Então, o nosso adulto tem que ter consciência dessa função de cuidar dessa criança interna. E uma segunda função do nosso adulto é cuidar da vida, cuidar daquilo que é difícil na vida, daquilo que é assunto de adulto, porque muitas vezes a nossa criança está cuidando de assunto de adulto, e aí ela vai se desestruturar. Assim como se fosse uma criança pequena na infância,
que de repente tem que cuidar de um assunto muito adulto, de uma dinâmica ali muito adulta. E não vai dar certo. Essa criança vai ter uma série de prejuízos e uma série de sofrimentos. E uma das situações que muitas vezes a grande maioria da humanidade vivencia é ter uma criança interior que fica entregue sozinha a um medo muito grande. E aí, o que eu faço diante desse medo? E quando isso acontece, o adulto automaticamente fica excluído aqui na nossa dinâmica mental. Quando eu falo isso, eu estou falando de energia, de força mental. Suponhamos que, a título de facilitar as contas, tá, e o entendimento, suponhamos que eu tenha aqui na minha mente uma quantidade de energia 10. Se em determinado momento, por exemplo, pelo medo, a minha criança vai para uma energia de 10, quanto que sobrou para o meu adulto? 0. E aí essa criança sozinha, com muito medo, ela vai sofrer e ela certamente vai manifestar comportamentos totalmente inadequados diante dessa emoção, porque ela está sozinha aqui na dinâmica interna, na subjetividade. Então é extremamente importante ter essa consciência. Mesmo nos momentos de crise em que a nossa criança, ela rouba muito a energia mental, não rouba no sentido mal, tá? Mas ela captura muito a energia mental por conta da emoção. Eu preciso ter a consciência que o meu adulto não pode ir a 0 aqui na minha dinâmica mental. Ele precisa ficar pelo menos assim, sei lá, 1, 2, aí a criança fica com 8. Tá, a emoção aqui de 8 ainda é muito difícil, mas pelo menos se o meu adulto ficar aqui com um pouquinho de espaço na minha dinâmica mental, ele pode ir atuando, talvez como uma vozinha bem baixinha que fala para a criança: calma, vai dar tudo certo. Ou, diante da emoção do medo na criança, talvez o adulto aqui com um pouquinho só de energia, que seja, porque nos momentos de crise, sim, a energia vai toda ali para a criança, quase toda para a criança, e aí se o nosso adulto fica com um pouquinho de energia, talvez o adulto consiga falar, mesmo que numa voz bem baixinha assim para a criança: eu estou aqui, você não está sozinha. E aí, criança que tem um adulto junto, automaticamente sente menos medo. Ó, que maravilha! Mas Inês, como que se faz isso? Aqui, imaginação. É conversar. Então eu falo. Não tem várias vozes aqui na mente? Então por que não utilizar essas vozes, uma dessas vozes, de uma maneira a obter um bom resultado? Então é colocar uma dessas vozes para dialogar com a outra e dizer: eu estou aqui, eu vou cuidar disso que está acontecendo. Você, criança, eu te protejo. Enfim, conversar de uma maneira que essa criança se sinta protegida e amparada e, principalmente, não sozinha. E aí, automaticamente, o medo vai diminuindo gradativamente e a gente tem aqui na subjetividade a possibilidade de estar melhor porque administramos uma crise. E o estar saudável na vida, algumas pessoas têm a ilusão de que é nunca passar por crises, que é ter uma vida tranquila e mansa, num contínuo. Não. Estar saudável na vida é, diante das crises, eu saber administrar e superar. Porque aí pode vir a crise que vier. Eu tenho recursos internos para administrar e superar.
Olha, que ideia fantástica, né? Bom, mas vamos olhar então aí para o assunto que eu me propus falar para você hoje, que é o medo, criança interior e o medo. Primeira coisa, a criança, seja a criança interior no adulto ou a criança lá na infância de fato, ela nunca vai dar conta de cuidar de situações assim, de emoções difíceis. Não são emoções ruins, tá? Mas vamos chamar de emoções difíceis, como o medo, a raiva e a tristeza. Bom, são 5 emoções básicas, tá? No ser humano. Amor e alegria, tudo de bom, né? Então, aí o meu adulto precisa só olhar para a minha criança e administrar para que a minha criança tenha a permissão de desfrutar o amor e a alegria. Agora, o medo, a raiva e a tristeza são emoções básicas em todo ser humano. Não tem como arrancar isso do ser humano e pronto, não tenho mais estas emoções desagradáveis. Não, simplesmente fazem parte de nós, seres humanos. Por isso que eu disse agora há pouco da importância de aprender a administrar e superar. E quem dá conta de fazer isso? O nosso adulto interno, o nosso racional. Bom, terminando um pouquinho aqui de falar sobre emoções básicas, falando rapidamente. Amor e alegria, então, é o adulto cuidar que a nossa criança tenha a permissão de desfrutar. E aí, raiva, tristeza e medo não são emoções ruins, tá, gente? A gente tem uma tendência de dizer, mas é ruim, eu não quero, eu quero que isso suma de mim, quero arrancar isso de mim. Não, não pode porque é exclusão. Faz parte de todo ser humano. Raiva, tristeza e medo. Faz parte de todo ser humano. Então, eu sugiro que vocês se disponibilizem aí a aprender a como administrar e superar. Porque isso te traz poder, isso te traz força, principalmente para viver de uma forma saudável com essas 3 emoções. Agora, por que elas não são ruins? Porque elas exercem uma função no ser humano. Elas são, na verdade, mensageiras. Cada uma dessas 3 emoções aqui trazem para nós uma mensagem. Perguntinha: a minha criança interna sabe ler a mensagem do medo, da raiva ou da tristeza quando essas emoções vêm? Não, porque elas são desagradáveis e a nossa criança interna ela vai reagir. Reagiu, pronto. Eu não vou conseguir ler a carta que o mensageiro está trazendo para mim. É como uma metáfora, né? É como se o moço do correio batesse na minha porta e trouxesse, sei lá, o boleto do cartão de crédito que eu sei que eu extrapolei, tá? Aquele número enorme que eu nem tenho dinheiro para pagar. E aí o moço do correio bate na minha porta para me entregar esse boleto, essa carta. E a hora que eu abro a porta, eu brigo com o moço do correio. Eu, pá, sai daqui, eu não gosto de você, não quero nunca mais te ver. Peraí, adianta brigar com o mensageiro? Não, o meu problema é outro, o meu problema está no outro lugar. E eu preciso receber aquela carta que o moço do correio me traz, que o mensageiro me traz, e pegar aquela carta, abrir e ler, e tomar consciência. O que tem nessa carta? Se é o boleto do cartão de crédito, ok. Põe o meu adulto para olhar e ler e planejar como é que eu vou pagar o abençoado do boleto. Mas, muitas vezes,
essas três emoções, elas nos trazem mensagens a respeito da nossa subjetividade, daquilo que está acontecendo dentro de mim, ou que aconteceu lá na minha infância, ou por vezes é sistêmico, por vezes é um padrão, ou um trauma aqui no meu sistema familiar. Então, perceba bem a importância de quando alguma dessas emoções vem, eu conseguir colocar o meu adulto minimamente para receber essa mensagem. E o que é receber essa mensagem? Tá, vai doer, o medo, eu vou ficar com medo, a tristeza vai ter uma dor, a raiva vai ter uma energia de reação. Mas que em paralelo com tudo isso, que o meu adulto consiga ficar aqui junto da minha criança, tanto para cuidar dela ali naquilo do sentir a emoção, quanto para que o meu adulto vá percebendo, opa, qual é a mensagem que tem na carta que o mensageiro, ou seja, uma das três emoções, me trouxe. E conseguir tomar consciência da mensagem a respeito de mim mesmo, que uma emoção me traz, ou seja, a raiva, o medo ou a tristeza. Qual é a mensagem que tem ali por detrás dessa emoção, junto com essa emoção? Isso é autoconhecimento. Quando o meu adulto se prontifica a fazer esse trabalho aqui junto com a criança, o meu adulto, ele tem aí, então, a possibilidade de ler a carta e perceber qual é o conteúdo que tem aqui junto com essa emoção e que eu preciso tomar consciência e cuidar. Autoconhecimento. Bom, falando então, já que eu falei aqui das 5 emoções, aqui agora então eu quero falar um pouquinho mais específico a respeito do medo. Bom, o medo é uma emoção básica e inata no ser humano. Ou seja, a gente já nasce com isso. E a gente vai morrer com isso. Então, não deseje, não queira arrancar o medo de você, porque não vai ser bom e não tem como. É impossível a gente arrancar o medo de nós. O medo, ele tem uma função no ser humano. E então, a gente precisa olhar para a nossa dinâmica interna, naquilo que se refere ao medo, e, a princípio, fazer um diagnóstico. Como está o medo em mim? Como que eu vivencio o medo em mim? Será que é um medo que ele é proporcional à situação que eu estou vivendo? Ou ele é um medo muito maior? Porque para a gente analisar se o medo ele está saudável ou se ele está além do que deveria, ou seja, de uma forma patológica em mim, eu preciso sim analisar, ter esse critério de o medo que eu sinto, ele é proporcional à situação que eu vivi aqui na minha vida? Porque se for proporcional, se estiver dentro do esperado, ok. Então o medo está cumprindo a sua função de me sinalizar algo e está tudo dentro da normalidade, está tudo certo. Esse medo, ele está vindo para me proteger de algo. Então, talvez o medo venha para me sinalizar que eu preciso me antecipar em determinada situação. Sei lá, um exemplo bem trivial. Se eu vou sair da minha casa, minimamente eu tenho que ter nem que seja um tiquinho de medo, que me avise assim, Inês, tranca as portas. Porque é possível de você chegar em casa mais tarde e você ter sido roubada. Então, aí o medo me sinaliza, tranca a porta. E aí eu posso antecipar, eu vou lá e tranco a porta.
Ótimo. Aí eu posso sair de casa tranquilamente, ou com uma tranquilidade maior, e ficar bem com isso. Outra função que o medo nos traz é tomar precauções quanto ao se cuidar. Se eu estou andando à noite numa rua escura e eu sinto medo, talvez o medo esteja me dizendo assim: Inês, anda mais rápido porque aqui é perigoso. Outro dia, uma pessoa me contou uma história que entrou num ônibus e tinha um sujeito lá com a cara muito estranha e que gerou nela uma sensação muito ruim, e veio um medo muito grande daquele sujeito assaltar o ônibus. Ok. E aí, diante desse medo, qual a precaução que você pode tomar? Talvez de descer do ônibus e pegar o próximo. Olha, fica muito mais seguro se eu fizer isso. Enfim, o medo, então, tem essa função também de nos precaver de algo. E eu posso, então, me proteger. Entretanto, muitas vezes o medo em nós, ele soa, ele vibra fora dessa função de antecipar ou se precaver. E aí tem aqui uma função de proteção. Muitas vezes o medo, ele vibra em nós como um ruído mental. Muitas vezes eu estou segura. Muitas vezes não está acontecendo absolutamente nada e de repente eu sinto um medo enorme. Ué, então esse medo é o quê aqui na minha mente? Se de verdade não tem nada que justifica aquele medo. Eu me recordo alguns anos atrás, quando eu me formei em psicologia, que eu queria muito ser uma palestrante. E eu fiquei alguns anos paralisada por esse medo. Era um medo, então, que era um ruído mental, um ruído emocional. Porque por muitas vezes eu olhei em terapia. Qual é o perigo? Qual é o problema que eu me conecto tanto e que eu me levo a esse medo, me coloco nesse medo e paraliso e não consigo realizar uma palestra, organizar e realizar uma palestra, porque eu paralisava bem antes, eu não conseguia nem me propor a ideia de organizar uma palestra. Ok, todo ser humano sente um certo nível de medo diante do se expor ao outro. É normal. Mas nesse exemplo meu que eu estou dando, era um medo que não ficava dentro de uma normalidade. Era um medo que era muito, muito, muito maior e ele me paralisava. Então, por vezes, o medo ele vai vir, sim, nesse formato de um ruído emocional e mental. E aí ele vai me atormentar, eu vou para um estado de sofrimento imenso, ele vai me paralisar e ele vai me impedir de viver o meu presente. Com essa dinâmica de não conseguir fazer palestras lá no início da minha carreira como psicóloga, eu analisava e pensava assim, gente, mas eu sou inteligente, eu tenho um excelente domínio do conteúdo, eu sei o que eu vou falar, eu tenho um carisma, eu dou conta de me expressar para as pessoas. Por quê? Para quê que eu me paraliso tanto? Bom, enfim, aqui só colocando um exemplo do quanto que esse medo, por vezes, ele vai nos paralisar, sim. E aí, naquela dinâmica que eu coloquei agora há pouco para você, né, de que temos aqui no nosso interior um adulto, que é a nossa parte racional, uma criança interna, que é a nossa parte emocional, o nosso instinto, os nossos sentidos, tudo está aqui relacionado à nossa criança.
E aí aqui a gente armazena também traumas, dificuldades, necessidades não satisfeitas. Quando eu vivencio isso do ruído mental, é o meu adulto que está lidando com o meu medo? Não. É a minha criança interna. Geralmente por uma construção que vem lá da infância. O que quando eu tenho aqui na minha vida adulta uma criança que fica muito sozinha vivenciando situações de medo, o que gerou lá na infância, lá na minha história de vida? O que eu vivi e que gerou aqui no meu presente essa dinâmica interna da minha criança ficar cuidando do medo? Medo não é algo para a criança administrar, ela não dá conta. Quem tem que administrar o medo é o adulto. Por quê? Bom, se alguém me perguntar isso, né, Inês, por que é o adulto que tem que administrar o medo? A princípio, buscando uma resposta para essa pergunta, eu diria que é o modo como a nossa mente funciona. Fato, tá? Fato, a nossa mente, ela tem uma estrutura, o nosso cérebro tem uma estrutura de funcionamento em que partes mais primitivas do nosso cérebro, geralmente que fica lá mais para o centro do nosso cérebro, essas partes, elas são muito responsáveis pelo instinto, pelas emoções. E o nosso córtex cerebral, que é a parte mais externa do nosso cérebro, é que é onde está a nossa parte humana, a nossa parte racional. E a hora que a gente olha aqui para o nosso cérebro e percebe essa divisão por áreas, então, por aí já dá para entender por que administrar o medo é uma tarefa de adulto. Porque a criança não tem uma estrutura para buscar recursos, para ter um suporte, um embasamento, um plano de ação de como proceder diante da emoção do medo. Agora, na minha parte racional eu tenho. Vamos supor aquele medo bem infantil, né? Da criança à noite, a hora que apaga a luz, e ali naquele escuro, a imaginação da criança cria muitas imagens, e tem ali o bicho-papão e tudo mais que pode despertar medo na criança. Ué, se entrar um adulto ali, o papai, a mamãe, ou o adulto que cuida da criança, facilmente o adulto consegue entender que não, o escuro é só o escuro. E na grande maioria das vezes não tem nada no escuro além da ausência da luz. E na nossa parte adulta, pegando aí esse exemplo do escuro até como uma metáfora, a hora que o adulto olha para aquele escuro do quarto e consegue entender que a janela está fechada, a porta da casa está fechada, eu olhei debaixo da cama, não tem bicho-papão, não tem ladrão, não tem ninguém debaixo da cama, então a casa está segura. Então, o escuro do quarto, racionalmente olhando, nada mais representa do que a ausência da luz. E então, eu posso confiar que ali no escuro do quarto eu estou segura. E pegando isso do escuro do quarto como uma metáfora para a vida, o adulto ele consegue olhar para aquilo que ele não vê, para aquilo que ele a princípio não compreende e confiar. Como, por exemplo, vou pegar lá o exemplo da palestra que eu fiquei paralisada por muitos anos sem conseguir realizar o meu desejo de ser uma palestrante. Bom, em algum momento eu tive que dar o salto de coragem, o salto de fé, de confiança.
de que eu poderia me colocar na frente de um grupo, falar para esse grupo e confiar que ia dar certo. Que na pior das possibilidades as pessoas não iriam gostar do meu conteúdo e ok, eu sobreviveria, nada de mal me aconteceria. E simplesmente seria um momento de aprendizagem aí nessa pior possibilidade, né? O que é muito difícil, né? Num grupo, alguém vai e faz uma palestra e todo mundo detesta aquela palestra. Não. Na pior das possibilidades, mesmo que seja uma palestra muito ruim, uma ou outra pessoa vai sair dali e vai se beneficiar daquilo e vai gostar daquele momento. Mas na fantasia, a gente cria os bichos papões, os monstros, ali no escuro, porque falta a confiança. Então, muitas vezes aqui na nossa criança interior, desde a nossa infância, ao longo da adolescência até chegar aqui, a gente viveu dinâmicas em que na nossa criança a gente não desenvolveu a confiança para dar o salto de fé. E confiar que no escuro não tem bicho-papão, mesmo que eu não esteja vendo, porque no escuro eu não vejo. Então, sim, eu posso dar saltos de fé na minha vida e me disponibilizar a viver a vida. E quando eu falo disso, eu preciso falar para vocês, então, que o reverso do medo é a coragem. Agora, quem que é corajoso? A criança ou o adulto? O adulto. A criança não é que ela é covarde, tá? Não é isso. É porque a criança não é para ela ser nem corajosa e nem covarde, ela não tem estrutura para bancar isso. Aqui na subjetividade de um adulto, a parte que banca a parte difícil da vida é o adulto. É a nossa parte racional que tem uma estrutura de bancar, ou de planejar, ou de ir lá e peitar, para ver no que vai dar. Só o nosso adulto consegue fazer isso. Simplesmente aqui eu estou falando de função, de papéis. Não é papel da criança dar conta disso. Quem tem que dar conta de situações de medo é a nossa parte adulta, com coragem. E aí vai aqui uma informação importante para o adulto de todos nós. Eu ter coragem, então, quando eu estou no momento de coragem, significa que não tem medo nenhum atuando aqui em mim? Sempre terá o medo atuando juntinho com a coragem. Então, coragem é o se colocar em ação junto com o medo. O medo vai junto com a gente. Então, eu parto para a ação e o medo está aqui junto. Ele vem junto comigo. Então, eu vou agir a despeito do medo estar aqui comigo. Ele não me paralisa mais. E quem dá conta de fazer isso é a nossa parte adulta. E o ponto muito importante de, junto com a coragem, eu conseguir, então, ter essa atuação em paralelo com o medo e agir, é a confiança. A confiança em mim mesmo, que eu tenho um bom adulto que dá conta de lidar com as situações. É a confiança de que o outro, por mais adoecido que ele seja, ele não tem um poder sobre mim. Eu não dou esse poder do outro me machucar e me prejudicar. Então, eu posso sim confiar. De acordo com cada situação, eu posso sim confiar no outro. Eu posso sim confiar nas situações, no contexto em que eu vivo. E se eu avaliar e é um contexto que não é bom para mim, eu escolho ir para outro contexto e viver outras coisas, que eu vou ficar melhor e mais segura. E eu posso, sim, confiar na vida, que seja lá o que for que a vida me mandar, eu dou conta.
Vai ser difícil por vezes? Vai. Vai me dar medo por vezes? Vai. Mas são situações em que eu posso superar, eu posso aprender algo ali, e eu posso crescer e ser uma pessoa mais sábia e uma pessoa de maior sucesso. Porque, afinal de contas, se eu não paraliso mais com medo, se eu não fujo mais com o medo, se eu não me saboto mais por causa do medo, então eu vou ter um poder de ação na minha vida. E certamente eu serei mais bem-sucedida e muito mais próspera. E tudo vai dar certo. De uma maneira ou de outra, nem que seja para eu aprender com o meu fracasso, para num próximo momento eu dar conta e eu estar mais fortalecida e mais sábia. E vai dar tudo certo.